Olá, pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de dar as boas-vindas, né, ao Departamento de Astronomia do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo. Meu nome é Elisandra Figueiredo Cipriano, eu sou docente aqui do departamento e estou coordenando esse evento junto com o nosso colega Tasso Napoleão, do Clube de Astronomia de São Paulo e de várias outras coisas. Depois ele vai ter a oportunidade de conversar com vocês melhor. Então, a organização desse evento fica por conta dessa colaboração entre o IAG e o CASP. Em segundo lugar, eu gostaria de pedir para vocês desligarem o celular, né? Não esqueçam de desligar os celulares. Agora é o momento de deixar o mundo real lá fora e se conectar com a natureza, com o universo. Enfim, pessoal, é um tremendo prazer para nós recebê-los aqui no nosso departamento, no Departamento de Astronomia da Universidade de São Paulo. Essa e outras, né, trata-se de uma oportunidade muito boa para nós de mostrar o trabalho que fazemos aqui diariamente nessa instituição pública. Aqui no departamento, fazemos pesquisa de fronteira nas mais diversas áreas de astronomia. Estamos envolvidos em grandes projetos internacionais, tanto na astronomia observacional, aí com parceria nos grandes telescópios do futuro, quanto na astronomia teórica. Além da pesquisa, nos dedicamos às atividades didáticas em nossos cursos de graduação em astronomia. Temos cursos de pós-graduação acadêmico, mestrado e doutorado em astronomia, astrofísica, e também um curso de pós-graduação em ensino de astronomia, que é o mestrado profissional. Em nosso programa anual, oferecemos também 3 cursos de extensão, que é aberto para a comunidade externa, né? Um é dirigido para o pessoal que está cursando ciências exatas, na área de ciências exatas. Outro que é direcionado à formação e capacitação de professores que atuam no ensino fundamental e médio. E um último curso que é de extensão, que é voltado para a terceira idade, para a comunidade externa. Além desses cursos de extensão, atendemos as escolas de forma gratuita, 2 vezes por semana, aqui em nossas dependências, às terças e quintas, né, para uma palestra, versando sobre vários tópicos de astronomia presentes nos currículos nacionais, na Base Nacional Comum Curricular, e, quando o tempo permite, a gente também leva a garotada para fazer uma observação através de telescópios. Hoje, esse trabalho, essa palestra, essa atividade, ela faz parte do programa Astronomia para Todos, que também é uma atividade de extensão do nosso departamento. Ela trata-se de um conjunto de palestras sobre tópicos de impacto nas mídias nacionais e internacionais sobre astronomia. É uma forma de a gente dividir um pouco do trabalho de pesquisa de ponta que a gente faz aqui no Instituto, com a comunidade, com o público em geral. Né? O palestrante de hoje, eu gostaria de agradecer ao professor Augusto Daminelli. Ele é professor titular do Departamento de Astronomia, já formou muitas pessoas, inclusive aquela que vos fala. Ele foi meu orientador de mestrado e doutorado. É um prazer enorme poder apresentá-lo aqui. E ele vai falar um pouco sobre origens da vida no contexto cósmico, que é um dos tópicos que ele persegue em sua pesquisa. Na verdade, ele trabalha em várias áreas da astrofísica estelar, é reconhecido nacional e internacionalmente por seu trabalho de pesquisa de excelência e de fronteira, conhecido como o pai da estrela dupla Eta Carina, né, está envolvido em grandes projetos de astronomia observacional e na construção de grandes telescópios. Além de sua produtividade de excelência em pesquisa, ele sempre valorizou e contribuiu de forma exemplar, minha cola, que a gente fica emocionado, vai apresentar o orientador, fica emocionado. Isso. De forma excepcional e constante para o ensino e a divulgação de astronomia em nosso país, se tornando, então, uma referência para as novas gerações de astrônomos, que formou, assim como eu, ao longo de toda a sua carreira como professor deste instituto, e também para todos os aficionados de astronomia. Eu tenho certeza que muitos de vocês já devem ter lido algum artigo do professor Augusto nas grandes revistas, tipo Super Interessante e assim por diante.
Então, mais uma vez, eu agradeço a presença de todos vocês, do professor Augusto, e vou deixar vocês aqui com a palestra do professor. Obrigada, Augusto. Obrigado, Liz. Você acha que está ligado? Dá para ouvir esse? Estão ouvindo bem no fundo? Bom, eu agradeço o convite e peço desculpa por tomar um pouco do tempo de vocês em dois aspectos, né? Um é que lá fora está rolando um céu que, olha, vocês têm sorte, é muito raro ter um céu desse, não só, né? E repetir o gesto do Galileu de 400 anos atrás, só que guiado por alguém que, se o Galileu estiver ali no meio, ele vai ficar de boca aberta, porque fala, de onde que essa rapaziada aprendeu tanta coisa? Pessoas ultra competentes que fazem descobertas, já descobriram, né? O pessoal do CASP tem astrônomos que fizeram várias descobertas, que é para não ficar para trás de nenhum astrônomo profissional, e com instrumentos maravilhosos. Eu passei lá um pouco e aprendi umas coisas de fotografia que fazia tempo que queria aprender, e foi muito bom. Então eu vou fazer aqui, encurtar o mínimo possível, o máximo possível, para vocês voltarem e observar diretamente os astros. Tá? E, bom, eu vou falar, como eu falo com meus vizinhos, eu tenho um sítio e às vezes a gente fica lá na beira da porteira, olhando para o céu e conversando, né? O pessoal que trabalha com gado o dia inteiro e ainda fica à noite olhando para cima. Eu vou falar nesses termos, mais ou menos, né? Sobre esse tema. Quem quiser aprofundar, tem o curso da Liz, a Elisandra tem um curso sobre esse assunto. Isso daqui é mais ou menos um resumo desse curso. No Coursera, que se vocês colocarem Origens da Vida, vocês vão ter, esse curso tem 45 mil alunos, né? É um curso muito bonito, 20 horas, vocês aprendem isso com muito mais profundidade do que eu vou poder falar aqui, né? Eu vou dar umas pinceladas nesse assunto, porque é um assunto grande, né? E é olhar para cima e olhar para baixo, porque quando você fala vida, você olha debaixo do seu sapato para ver do que você está matando, né? E olha para cima e fala, mas escuta, astrônomo, olhando para cima, dá samba isso daí, só se passar um avião cheio de gente, porque senão, ou algum urubu, mas porque em geral você fala lá para cima, não é lá que você procura vida. E no entanto, a procura de vida fora da Terra é um tema muito interessante que agora na astronomia se estabeleceu como um tema muito importante, central, né? Vocês falam, mas procurar vida, quer dizer, vocês vão procurar ET? Isso daqui, né? Quer dizer, nos anos 50 e 60, era assim que o pessoal pensava procurar vida, procurar nós, né, lá em cima. E seria legal, né? Você perguntar para um bichinho desse, ó, como é que é aí a galáxia? Me dá aqui um mapa de aonde que a gente faz um turismo aí pela galáxia, né? Mas óbvio que isso caiu por terra, porque é uma coisa muito infantil, né? Achar que tudo é parecido com a gente mesmo, tal, né? Então, se procurar lá fora, é uma procura antropocêntrica, quer dizer, vida não é isso daí. Isso daí, quer dizer, a transmissão de sinais de rádio, né? É uma outra coisa, é linguagem simbólica. Nós temos linguagem simbólica e procuramos, quando você se comunica, você pode perguntar, tem alguém aí? É uma pergunta válida, muita gente se faz. Eu mesmo falo, tem alguém? Mas não é uma pergunta científica, é bobagem se perguntar isso. Porque não tem resposta, você pode discutir isso até terminar a sua vida. Ninguém vai financiar, tanto que quem financia um pouco disso é Hollywood, porque isso dá muito dinheiro no cinema. Mas dinheiro público para responder uma pergunta que ninguém sabe como perguntar, porque você está mandando onda de rádio e eles estão falando entre eles assim por sinais, alguma outra coisa, ou por fibra ótica, não adianta a gente perguntar assim, né? Quanto tempo vai demorar para ter uma resposta? Quanto vai custar essa pesquisa? Bom, quem produz ciência, em grande parte, são os doutorandos. Quando o cara faz a sua tese de doutorado, naqueles 4 anos, ele descobre coisa.
nunca mais ele vai trabalhar naquele ritmo e olhar tão a fundo aquelas coisas, né? Quem é o estudante com 4 anos de bolsa vai falar assim, oh, eu vou trabalhar com você, vou perguntar, tem alguém aí? Mas quantos anos vão me pagar para isso? Né? Então não pode pôr dinheiro público, isso não é ciência, né? Infelizmente. É uma pergunta válida, mas ele não está nos moldes da ciência, porque é uma pergunta que pode nunca ser respondida, não está dentro de um orçamento, e nem de um tempo humano, e nem de recursos humanos, que você não sabe calcular, e ninguém financia, por isso que parou. Tá? Então, essa pergunta não é que é uma pergunta boba, é uma pergunta que tem resposta, vai perguntar, sei lá, para quem você quiser. Né? Mas não pergunta para um cientista, porque ele vai enrolar como qualquer um, que ninguém sabe nada disso. Né? Então, essa pergunta, tem alguém aí? Quer dizer, tem seres inteligentes? Não é uma pergunta científica, ela foi substituída por uma outra que está atraindo muita gente, é uma pergunta dentro da ciência. Existe vida como a da Terra em outro lugar do universo? Essa pergunta faz toda a diferença, né? Porque ela está exatamente dentro do paradigma clássico das ciências experimentais, que é ser refutável. Quer dizer, não é um tempo infinito, quer dizer, num certo tempo você consegue progressos e sabe como que é a vida na Terra, como que ela se expressa. Se você achou ela, não achou. Isso não demora muito, a gente dá o preço disso, custa alguns bilhões de dólares, 1 bilhão para o telescópio, mais 1 bilhãozinho para formar os recursos humanos para isso, mas que não é muita coisa, 1 bilhão de dólares. Nos anos 1500, o Tycho Brahe gastou mais do que isso para achar a órbita de Marte, né, lá na ilha de Ven. Né? Isso não é 1 bilhão de dólares, não é um dinheiro de um... lá foi 14% do PIB, 1 bilhão de dólares é uma ridícula fração do PIB para o Brasil, que é um país pobre. Né? Mas então, dentro de um orçamento, de um tempo curto, né? De coisas que a gente sabe como funciona, porque não é que eu vou procurar tem vida no universo, não. Tem vida como essa. Não é que tem vida, porque sei lá o que é vida, ninguém sabe. Biólogo nunca se pergunta isso. Biólogo não precisa falar o que é vida para trabalhar. Ele trabalha com vida celular. Quando ele vê uma célula, fala, já sei o que eu tenho que fazer. Né? Então, a vida celular sabe-se o que é. Né? Então, não vai perguntar o que é. Prescinde, né? Ele prescinde dessa pergunta para trabalhar. Né? Então, existe vida como a da Terra? Então, que vida que é essa vida como a da Terra? Né? Quais são as características básicas? Animais e vegetais. Não. De fora, quando fora da Terra, você olha para a Terra, tira fotografia, não aparece floresta amazônica, não aparece macaco, elefante, baleia, não aparece nada disso. Não dá para ver. Não dá para ver. Não só não dá para ver, porque essa vida aí é uma vida que acabou de aparecer. 600 milhões de anos. A Terra tem 4,6 bilhões de anos. Né? Então essa é uma vida recente. Ela só existe numa faixa climática muito estreita, entre 0 e 100 graus. É uma vida enjoada. Hoje está muito quente, hoje está muito frio. Tal, né? Então, essa vida aí, só agora, só nesse planeta, na Terra, né, então, não é essa vida que nós vamos procurar, porque essa vida é irrelevante, porque a vida mesmo, é essa daí, micróbios. Mais de 15 milhões de espécies, a cada centímetro cúbico daqui tem mais micróbio do que a humanidade inteira, tem muito mais indivíduos. E se puser no prato de uma balança a vida microscópica e a macroscópica, ninguém conseguiu ainda fazer essas contas, mas dá mais ou menos o mesmo peso. Imagina micróbios pesar tanto como elefantes floresta amazônica, porque os bichos estão lá 2 quilômetros de profundidade no deserto do Saara, cada folha. Né? Então, essa é a vida. Qualquer ET olha para cá, ele vai procurar micróbio. Né? Porque ele fala, eu quero saber como que é a maioria dos seres vivos daí, né? E nós vamos procurar micróbio. Vocês falam, os telescópios de vocês já não conseguem nem ver um planeta em Alfa do Centauro, ali pertinho.
só, vocês vão ver ela no telescópio, só indiretamente, é um negócio. E ainda você quer ver o micróbio, você vai pôr um grande microscópio? Não, não é. Micróbio é muito mais visível do que elefante. Né? Primeiro, então, essa vida microscópica é a vida mais robusta e abundante que tem no planeta. Vai de todos os ambientes, salinidade, temperatura, essa vida microscópica não tem frescura. Pode ser quente, pode ser interior de reator, no hospital mais bem limpo, os bichos estão lá devorando todo mundo. Né? E está aqui 80% do tempo. Quer dizer, não nos últimos 600 milhões de anos, mas há 4 bilhões de anos elas estão ali. Então, se eu vou procurar alguma coisa em outro planeta e quero ter chance de procurar vida, eu tenho que procurar essa vida, porque você sabe que ela vai estar lá, se for, porque a vida é igual à da Terra. Né? Não é assim, vou procurar uma vida aí. Porque, como dizia o meu avô, quer dizer, mas o que pode ser a vida? Vamos deixar essa pergunta de lado? Vamos pegar, essa vida a gente sabe como que é. E como que ela se expressa. Né? Porque se você for procurar uma vida que você nem sabe como que ela é como dizia meu avô. Bom, meu avô era italiano, mas eu vou falar em português. Né? Se não sabes o que procuras, não te das conta quando encontras. Né? Então não vamos procurar um negócio. A vida pode ser um monte de coisa. Não vamos procurar um monte de coisa. Vamos procuraressazinha aí, sem imaginação, que não somos nós, não somos as plantas, são os micróbios, que é a coisa... Né? Então, e isso é visível de longe. Micróbio dá para ver de muito longe. Não ele diretamente, mas ninguém vê nada diretamente. Ninguém vê átomo. Né? Mas a gente sabe quando tem átomos e que átomo que é. Todo mundo sabe exatamente. Não precisa ver a coisa. É só o fenômeno. Já tem as impressões digitais. A vida microscópica, os micróbios, elas põem a impressão digital delas no planeta. Bom, aqui na Terra só tem uma vida. Todos os seres vivos são parentes. Né? Os macroscópicos, os visíveis, tem um pouquinho ali nos plantas, fungos e animais, mas a grande maioria também desse ramo. Esse ramo aqui é a parte mais recente na árvore filogenética. A ponta é o que apareceu depois. E aqui para trás a gente fazia um tronco único com outros e deve ter tido um ancestral comum. Então, de todo jeito, mesmo que a gente estuda a vida aqui na Terra, a gente nunca vai saber o que é vida, porque é a teoria do objeto único, só tem uma vida. O ET que chega aí e fala assim, nossa, tem elefante e tem as bactérias do elefante que são a mesma coisa, a mesma vida. Né? Então, você nunca vai poder responder o que é vida estudando só uma vida. Então, a gente tem que acabar descobrindo outras vidas para poder responder essa pergunta, o que é vida. Né? Bom, outra coisa que a gente sabe da vida. A vida se originou na água do mar. Um ET que chega aí, ele vem aqui, umas células, analisa e fala, que espertinho. Nasceu no mar, encapsulou a água do mar, pôs dentro da célula e saiu para o seco. Né? Isso quando você pega a nossa água, água de melancia, de alface, né, da água do mar. Então, qualquer ET que acabou de chegar aqui, ele fala, vocês vieram lá daquele grande lago. A vida apareceu na água, grande parte dela ainda está na água. Né? Então, a água é fundamental. Aquela molécula, H2O, é uma molécula importante. Mas você fala, nossa, água é fundamental. Para essa vida que a gente vai procurar, é fundamental. Mas, agora vocês cantem comigo. Terra, planeta, água. Quer dizer, então, a vida está aqui, porque a Terra é o planeta água. Isso é uma astrobobagem que não tem tamanho. A Terra é um dos trecos mais áridos que tem no universo. Só não tem menos água do que Mercúrio e Vênus. Mas daqui para fora, Marte, Júpiter, Saturno e o universo inteiro, tudo que vocês veem fora da Terra, tem muito. Qualquer lua de Júpiter, né, tem
milhares de vezes mais água do que todos os oceanos da Terra. A Terra quase não tem água. Água tem no universo, né? Essa é uma molécula importante, velhíssima. O universo, o Big Bang, produziu hidrogênio, e as primeiras estrelas, as etacarinas, daquele tempo lá do início do universo, 200 milhões de anos, fizeram oxigênio. O oxigênio e o hidrogênio é a reação química mais forte que tem, né? E essa molécula é meio indestrutível. Então é uma molécula muito velha e que foi de estrela para estrela, veio para o disco protoplanetário, foi Júpiter. De Júpiter, os grandes tanques, que são os asteroides e cometas, tal, vieram, caíram aqui na Terra, e aí daqui ela chove, sobe, o bicho bebe, faz xixi, volta lá para Billings, aí vem para a gente bebe, faz xixi de novo, é a mesma molécula, é a mesma. Se você perguntar a idade de qualquer molécula, essa molécula não é feita na Terra. Elas vão ter uma história para contar para vocês que é... Porque ela é indestrutível e ela cai aqui e não se destrói, né? Então, mas água tem em todo lugar. Água, não vamos nem procurar água. Água líquida já é um pouco diferente, né? A forma líquida. Bom, só para falar que a vida... tem gente que fala, a vida é um milagre. Uma coisa difícil. A vida é frágil. Não, frágil é o indivíduo. Você vai atravessar a rua, um treco te mata. Você pega uma infecção, você morre. Mas o indivíduo é frágil. Porque a vida é forte. A vida que está nos devorando aqui, as outras vidas, qualquer bobeada que você dá, os bichos vão devorar, que isso daí, né, esse treco aí é bom pra gente. Então, a vida é muito forte, como fenômeno, né? Embora isso significa vamos comer outros indivíduos. Então, o indivíduo é frágil, né? E a vida é feita de lixo, né? Tem gente que fala, não, a vida é um milagre, é um negócio difícil. Difícil da gente entender, não quer dizer que... Difícil para nós, não quer dizer que é difícil para a natureza. Porque a vida é baseada no DNA. Se você pega essa molécula imensa do DNA e separa em caixinhas, 99,9% dos átomos são só esses 6 aí, chomps. Carbono, hidrogênio, nitrogênio, não, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Quer dizer, então a vida não é chomps, é chomps, né? A vida é feita de chomps, que é o que tem em qualquer esquina do universo. Qualquer esquina é o que mais tem e o que mais se liga. O shampoo, o sabão, é tudo feito dessa mesma coisa. Quer dizer, o hardware da vida é a coisa mais vagabunda que tem, é o lixo das estrelas, né? O lixo das estrelas. Então a vida... E está aqui. Faz 11 bilhões de anos que a tabela periódica dos elementos está praticamente completa em todos os lugares. Quer dizer, então, água como substância e átomos individuais estão aí, esparramados por aí afora, e não nasceu nada lá. Quer dizer, se as leis da química é que conduzem a formação da vida, né? Então, você fala, pô, mas o hardware é simples, mas e o software, né? Como que nasceu na natureza o software que pega esses pedacinhos e sabe como ligar 10 bilhões de átomos? Isso é um milagre. O software, não, simplesmente significa que nós só sabemos como são feitos os nossos softwares de computador. A natureza fez um software de replicação, né, que está aqui dentro, que pega, né, 1 bilhão de átomos e faz eles transmitirem aquele olharzinho. Meu neto estava em casa esses dias, né, eu ficava procurando, né, a minha antropocentria no netinho, os traços, né, enfim, a genética. Então o software é incrível, é um software inacreditável, mas é um software natural. Não tem nenhuma indicação. Não é porque a gente não sabe como fazer software, ainda não sabe, mas já estão fazendo no laboratório, começando a fazer seres muito simples, né? Começando, não sei se vai dar certo ou não, para tentar criar
vida sintética. Agora, então, mas o software, por enquanto, não tem nenhuma ciência que estuda os softwares naturais. Né? E fala, nossa, mas isso daí deve ser complicado. Né? Muito complicado. Complicado para nós. Né? Para a natureza, não é. Porque, olha, eu vou mostrar. Então, o que acontece na natureza? Olha, aqui na Terra, né, nós sabemos que a vida é feita de aminoácidos. Né? Aminoácidos, e os meteoritos trazem aminoácidos. Né? Olhando no meio interestelar, a gente vê moléculas de 2 átomos, 3 átomos, 11 átomos, 60 átomos, tudo feito na natureza. Mas para aí, não tem mais do que isso. Tem álcool metílico e etílico, quer dizer, você pode pegar sua nave, chegar lá no saco de carvão, pegar bastante álcool metílico para pôr no combustível da nave e pega um pouco do etílico também, porque uma viagem no espaço é um espaço tão solitário, não só para o astronauta, como é o espaço onde que um átomo desse fica 1 milhão de anos sem encostar em outro átomo. Então, quando vocês estiverem assim num dia bem solitário, pense na solidão dos átomos interestelares. 1 milhão de anos sem encostar em ninguém. Aí vem um hélio, que é um átomo muito abundante, bate e vai embora, porque hélio não gruda com ninguém, não faz molécula com nada. Você fala, meu Deus, mais 1 milhão de anos sem esbarrar com ninguém. E, no entanto, formou toda essa riqueza de moléculas, inclusive aminoácidos que vêm em meteoritos, e que tem, você olha na nebulosa que nem de Órion, de Carina, tem glicina, tem um monte de aminoácido no vácuo. No vácuo melhor do que o vácuo do laboratório e quase a zero absoluta. Quer dizer, o inferno pior que tem para a química consegue produzir aminoácidos. Aparentemente, a vida foi formada aqui, quem sabe, ninguém sabe, mas o aminoácido chove do céu. Né? Mas a mensagem importante desse pedaço aqui é que o universo é biófilo. Por quê? Porque em todo lugar, 6 átomos e um pouquinho de energia. Um pouquinho de calor, você já faz isso tudo. Então o universo é biófilo, a química de fazer sabão é a mesma química dos seres vivos. Então o universo é biófilo. A gente escreve isso assim porque vai pedir dinheiro lá para as grandes fundações, fala, eu preciso de dinheiro para procurar. Qual a probabilidade? Como você sabe? A vida pode ser uma coisa muito difícil. Não é difícil não, ó. Nosso universo é biófilo. Né? E isso dá grandes chances para a vida. Então, recentemente, fala assim, mas quando que nasceu a vida aqui na Terra? Né? Ninguém sabe se ela veio de fora ou não, mas aparentemente é difícil, porque cada queda de meteoro destrói tudo que tem lá dentro. Né? No começo da Terra, quando caía até 3,9 bilhões de anos atrás, caíam grandes meteoros que vaporizavam o oceano inteiro, subia a 2.000 graus, ficava 1.000 anos sem chover. Né? Então a origem, você pensar que um planeta quando se forma é um negócio tão brutal quanto esse, então você trazer uma vidinha e pôr ela aqui e sobreviver a isso, ninguém acha que isso é muito razoável. Ela pode ter nascido aqui, mas ninguém tem certeza, né? Quem sabe. Né? Mas um mês atrás, na Nature, apareceu esse artigo, muito bem comentado, e que pega rochas de 4,1 bilhão de anos e acha sinal de atividade biológica. Essas rochas são a mesma que a gente encontra hoje naquelas ventarolas submarinas, que são vulcões, temperatura altíssima, né? A água ali está 200 graus ou coisa assim, né? Fervendo sob pressão, e tem vida lá, e tem os fósseis, tem os seres quimiotrópicos, eles comem energia do vulcão, e do lado tem fóssil. Fóssil não muito antigo, alguns milhões de anos, mas esses caras acharam fósseis iguais àqueles que tem lá, junto com vida quimiotrófica hoje,
de 4,1 bilhão de anos, ou seja, a Terra tinha 500 milhões de anos. Então a Terra tinha 500 milhões de anos aqui no norte do Canadá e tinha vida. Quer dizer, então isso é uma outra grande coisa. Quer dizer, a vida ela nasce com o planeta, é um subproduto daquela estupidez que forma um planeta, que é uma energia brutal. Então essa vida aqui, que foi detectada indiretamente, provavelmente é um dos últimos aparecimentos. A vida pode ter aparecido e desaparecido naqueles primeiros 500 milhões de anos iniciais, muitas vezes. Né? Então, a hora que caiu, ainda caía meteoros esterilizantes aqui. Eles ainda caíram por 200 milhões de anos, caíram esses brutais meteoros. Né? Então, imagina quanta vida eles destruíram. Né? Então a origem da vida se perde. Então fala, não, a vida é frágil. Meu Deus do céu, imagina se não fosse. Então a vida não é frágil, nasce com o planeta. Se nasce aqui na Terra, então qualquer outro planeta tem a mesma chance de produzir a mesma coisa, tem a mesma química, né, a mesma física. Então as chances de ter vida em outro planeta é muito grande. De nascer a vida, sustentar, já vamos ver que não é bem sustentar. Porque aí você tem uns eventos catastróficos. Caem aqueles meteoros enormes, tem vulcanismo generalizado, a Terra congelou várias vezes, né? Gente, quem acha que a vida não gosta disso? Fala, não, a vida gosta de primavera. Quem gosta de primavera é casalzinho namorado que quer aquela temperaturinha bem gostosa para fazer filhinho igualzinho a eles mesmos. Né? Isso é coisa antropocêntrica, porque a vida não só não se incomoda com porrada, a vida gosta de porrada, porque quando a vida ela toma todos os ambientes aqui na Terra, qualquer centímetro cúbico aqui está lotado, se aparecer uma vida nova aqui, tal, a bicharada vai falar assim, nossa, que coisinha gostosa que apareceu. Em um segundo já devorou essa nova vida. Para aparecer uma vida e ela reproduzir e tal, você tem que matar muito em volta. Então as grandes destruições que aconteceram na vida, né, que mataram muita coisa, liberaram espaços que aí apareceu uma outra vida. Onde é que estou? O que eu estou fazendo? Vou fazer um filhinho, vou fazer outro filhinho e tal. E aí acaba aparecendo a diversidade biológica. A diversidade biológica precisa de porrada. Né? Então, e porrada, em geral, externa, é bem perto da estrela central, que é onde está a Terra, cai muito meteoro. Né? Lá por Plutão, nossa, coisa sossegada, cai muito pouca meteoro. Né? Aqui na Terra cai coisa para danar. Né? É só olhar a Lua. Vocês vão ver a Lua, tudo aquilo lá foi meteoro que caiu, né? E pelo tamanho da cratera, vocês imaginam o tamanho né? Então aqui é um lugar de porrada. Isso é um lugar para a vida, porque a destruição faz parte da diversificação. Né? Então não tem problema o planeta ser agitado. Talvez o problema não ser agitado. Então a vida não é frágil. A vida é uma praga, infesta o planeta, ainda quando ele não está formado, é agressiva e ninguém tira ela daqui. Quando tenta tirar, ela mostra uma outra faceta, e ela só se espalha, diversifica. Né? Então, essa é a vida que a gente vai procurar. Quer dizer, o fato da vida ser uma praga forte e resistente é que dá grande chance dela de ainda existir em outros lugares. Então, se formar talvez seja simples, mas se perpetuar é uma característica da vida. A vida é forte e isso dá muita oportunidade em outros planetas que não são uma belezinha que nem essa daqui, né? Que nem aqui a Terra. Agora, que sinais? Por que micróbio é visível? Então, por exemplo, essa foto é tirada da fora da Terra para monitorar a camada de ozônio, os buracos de ozônio no Polo Sul. Né? Então a Terra tem uma camada de ozônio. Ozônio é o oxigênio livre, né? Que se junta lá em cima e faz o ozônio. O Sol destrói isso toda hora. Então, se o Sol apagar a ultravioleta do Sol, em uma semana você
Quer dizer, então isso daqui ele é totalmente destruído, né? E como o Sol está aí destruindo, você tem que ter seres fotossintetizando e repondo. A reposição é diária. E oxigênio você não arranca de qualquer coisa. O oxigênio ele gruda, faz aquele óxido de ferro. E como que arranca aquilo? Porque o oxigênio gruda forte, né? Então, para arrancar tem que ter ali, né, são basicamente aqui na Terra, quem arranca o oxigênio não é a floresta amazônica. A fotossíntese nas plantas não é o principal contribuidor da atmosfera oxigenada. A atmosfera oxigenada é praticamente feita das algas marinhas, né, e que vem de lá. Mas essa é uma vida recente. Essa é uma vida recente, quer dizer, essa é a vida que envenenou o planeta. Tinha uma outra vida antes, e quando apareceram esses seres fotossintetizantes que são altamente evoluídos, porque você fazer o seu próprio alimento é uma coisa que não é a primeira vida que aparece que ela vai falar, eu vou fazer agora a minha comidinha. Não. A vida leva muito tempo para aprender a fazer a sua própria comida. Então, a vida anterior... Então, seu ozônio, então, é uma fotossíntese. Se vocês acharem um planeta e detectar ozônio, vocês não vão detectar assim, vocês vão detectar que nem astrônomo. Tira o espectro, né, em micro-ondas, né, em micro-ondas, na faixa de micro-ondas, vai ter lá a banda da água, que tem em todo lugar, dióxido de carbono, que também o universo está cheio de dióxido de carbono, tudo tem dióxido de carbono, mas só a Terra tem ozônio. Nenhum outro planeta do sistema solar tem ozônio. Então a gente já sabe que planta não tem, nenhum outro sistema solar é para esse tipo de vida. Ninguém vai procurar, não tem. Mas se você achar um planetinha com ozônio, passa lá pegar o prêmio Nobel, que é carimbado, que isso é vida, e vida complexa, hein? Vida fotossintetizante. Mas isso só tem em planetas depois de um certo tempo. Aqui faz 2,5 bilhões que começou a ter um pouquinho de camada de ozônio e agora tem bastante. Fora o que nós destruímos ainda tem camada de ozônio, né? E está recuperando agora. Já está quase igual ao que era antes do uso daqueles sprayzinhos de perfume, geladeira, coisa de pintar. Esse negócio já parou de ter efeito. A camada de ozônio já está como ela foi feita pela natureza. Né? Mas tem um outro tipo de vida, né, que é mais simples e que precedeu esse daí. Né? A vida anaeróbica. A vida anaeróbica ainda tem hoje, porque a Terra tem uma camada de metano e produzido, o Brasil produz bastante. Né? Um ET que vem de longe, metano, estão soltando pum ali. Né? O gado brasileiro, 200 milhões de cabeças de vaca, né, contribui bastante para a visibilidade, né, da vida anaeróbica. O ET não precisa ir lá no intestino dos animais e falar, tem vida anaeróbica aqui. Ele olha de longe, vê metano, ele fala assim, opa, um planeta quase sem atmosfera, porque a atmosfera da Terra é nadinha, né, nadica de nada. Né? E o Sol destrói a camada de metano todo dia. Para ter calota de metano, tem que o gado contribuir, os aterros sanitários e tal. Né? Então, se o planeta é jovem, ou pode ser que não apareceu lá a vida fotossintetizante, então não vou procurar. Quer dizer, eu não preciso procurar o ozônio, posso procurar diretamente o metano, e então o metano também é um sinal. Mas em planeta pequeno, porque em planeta grande, que nem Júpiter, é cheio de metano, não porque tem vida anaeróbica, porque metano também tem uma grande fonte de metano natural. Só que planeta rochoso perde o metano. Né? Então, se você acha, também passa lá. Você vai pedir o prêmio Nobel, aí eles vão discutir um pouco. Ninguém vai te dar, sair assim, não. Você fala assim, prova que esse metano aí veio de alguma atividade biológica. Aí você fala, olha, quem tem metano aqui de planeta rochoso? Mercúrio não tem, Vênus não tem, Marte tem quase 0 de metano. É tão pouco
que pode ser uma coisa residual, quer dizer, não tem vida anaeróbica ativa em Marte. É isso que eu fico cabreiro quando eu olho e vejo essas notícias. A NASA vai procurar vida em Marte. Procurou em 1981 com os Voyager. Nunca mais ninguém procurou vida. Você está procurando geologia. Ela, procurando vida em Marte? Pô, será que eles não perguntaram para mim se eu já olhei lá e vi se tinha metano e ozônio? Não tem. Eles mesmos sabem, eles mesmos que falaram que não tem. Né? Então ninguém está procurando vida em Marte. Isso é, sei lá. É a história, você vende uma história e pega bem. Aí da Marte é um projeto militar e que tem um lado industrial muito importante, que pode dar uma grande revolução na humanidade, e 5% de ciência. Aí da Lua também não teve mais do que 5% de ciência. Né? Bom, mas eu vou acelerar aqui, né? Porque o céu não sei quanto tempo que ele vai me esperar, né? Mas onde procurar? Né? Bom, então o H2O já sabemos, né? O H2O tem muito, mas está em forma de gelo. Não está em forma de água líquida. Mas, escuta, para derreter um gelo, você não precisa muita coisa, né? É só dar uma batida no gelo, ele já vira água. Então, por isso que as luas de Júpiter... Então, qualquer estudante de astronomia, se eu falo, ó, veja a estrela Alfa do Centauro, ele vai falar, a Alfa do Centauro, ele tem uma zona muito quente, é muita luz, até 0,8 unidades astronômicas. Então, ali a zona do vapor, a água está em forma de vapor. Bom, depois daí, até cerca de 2 unidades astronômicas, você tem água líquida em ambiente aberto. Depois disso, é gelo, a menos que tenha uma fonte local de energia, né? Decaimento radiativo, ou efeito de maré, como tem Júpiter. Então, Marte é o tipo de quem está no gelo, mas daí para fora, todas as luas de Júpiter, Saturno, tudo aí para fora é gelo. Mas é fácil você achar uma fontezinha de energia que não seja da estrela, geotérmica e ter água. Mas esse conceito de zona de água líquida ou zona de habitabilidade é importante. Quer dizer, cada estrela que você vê, você pode imaginar a casquinha que ela tem de zona de água líquida. Então, quando sai no jornal que acharam um planeta parecido com o da Terra, ninguém viu nada, é uns numerinhos em que você pondo dentro de umas equações, você fala, ele está nessa zona aqui. Se ele está nessa zona, como tem água em todo lugar, a água é líquida. Mas, fala, pode ter vida? Pode, como pode ter vida em qualquer outro lugar, isso daí não acrescenta nada. Mas dá bom ibope, as pessoas ficam. Mas não quer dizer nada, quando você acha um planeta na zona de habitabilidade, significa que lá tem água líquida, o que é bom, porque é uma química boa. Porque quando você dobra a temperatura, você multiplica por 10 a taxa de reação química e fabrica muita molécula e tal, né? Então a água líquida ela acontece numa temperatura boa, né? Para a vida, mas não quer dizer que tem vida, quer dizer que tem água só. Enfim, sistema solar é completamente irrelevante para a vida, não tem, são muitos poucos casos, quer dizer, em todos eles não tem ozônio, não tem metano na atmosfera de luas e planetas rochosos. Então a gente tem que olhar para os exoplanetas, para as estrelas, né? Vamos olhar na nossa galáxia, não precisamos nem olhar fora. Além da zona de habitabilidade estelar, a gente tem que olhar também na zona de habitabilidade galáctica. Na nossa galáxia, mais ou menos 4 vezes 3, até 12 mil anos-luz do centro, explode tanta estrela que a radioatividade é tão alta que não difícil sobreviver. Aí nós entramos na faixa que está o Sol, que não tem tanta radioatividade, tem bastante elemento químico, carbono, oxigênio, esses átomos grandinhos,
Mas se eu passar de 36 mil anos-luz, né, aí não tem carbono, não tem oxigênio, aqui é quase só hidrogênio e hélio, também não presta. Então tem uma zona de habitabilidade galáctica. Então o lugar bom de procurar planeta é aqui. Bom, a galáxia tem cerca de 1 trilhão de estrelas, né? Ainda sobra aqui dentro, né, algumas dezenas de bilhões de estrelas na zona de habitabilidade galáctica. Né? Então, quando a gente olha um céu desse, né, que é a Via Láctea, você fala, nossa, quanta estrela! Mas cada estrela tem o seu carrossel de planeta, isso não tem como formar estrela sem planeta. Quer dizer, não é que... Eu uma vez analisei um livro aí que estavam lançando para a criançada, né, primeiro grau, falava assim, como toda família, né, tem um pai. Na família do sistema solar, o pai é o Sol, os planetas são os filhos. Mentira! Quem sem planeta não forma o Sol. O Sol é filho dos planetas. Isso é uma discussão mais comprida, mas enfim, é uma bobagem. Isso é ensinar ciência? Não. Isso é ensinar que você tem que obedecer a alguém. Né? Isso é inacreditável alguém gastar uma página de livro para ensinar uma bobagem dessa. Né? Mas tá lá. Mas aí qualquer criança dessa daí que já jogou videogames, assistindo televisão, e fala assim, nossa, tá achando estrelado? Aí vem a irmã mais velha, que é toda romântica, e fala, imagina quanto que ele é enluarado. Porque só aqui no sistema solar tem mais de 100 luas. Se tem 1 trilhão de estrelas, tem 100 trilhões de lua. Aí o molequinho do videogame fala assim, então, né, você imagina o quanto, né, quer dizer, ele é muito mais implanetado do que estrelado e muito mais enluarado do que implanetado. E qualquer dessas luas pode ter vida. Tem um monte de filme de Hollywood que mostra aí a vida em luas de não sei quem e tal. Né? Então, isso só na Via Láctea. Então, o recenseamento atual é que na zona de habitabilidade galáctica e na zona de habitabilidade estelar tem 4 bilhões de planetas com iguais à Terra, quer dizer, com água líquida, tal. Então imagina a zona a janela de oportunidade, 4 bilhões de coisas do tamanho da Terra, né, de planetas rochosos. Né? E, bom, nossa é uma das, no limite de visibilidade do universo, tem 100 bilhões de galáxias. Né? Então, vocês imaginam, assim, se não tiver lotado de vida por aí afora, teria que alguém proibir. Aí você pode provar que a vida aqui é um milagre, porque alguém muito poderoso matou a vida. Ele fez uma química que deu vida aqui na Terra. Porque a vida aqui na Terra, ela segue as leis da química super bem. Isso deve brotar no barro de qualquer outra porcaria do planetinho rochoso, a não ser que alguém enterrar e fale assim, aqui eu vou esterilizar. Tchum. Tchum. Então você precisaria matar bilhões, trilhões, quatrilhões de planetas onde a química é a química propícia para a vida. Né? Então aí sim a vida aqui seria um milagre, porque foi a única que se salvou, ninguém sabe por quê. Porque com a pessoal que tem por aqui... Bom, procurar esses planetas. Tirar fotografia, que nem o telescópio Gemini, que vocês são sócios. O Brasil tem 6% do telescópio Gemini, são um dos maiores que tem. Né? E aqui é uma foto de uma estrela. Né? Isso daqui é uma estrela. Porque a atmosfera borra a luz dela. Tal. Não dá para... A estrelinha mesmo está lá, mas ela fica dançando aqui, borra. E ó, 3 planetas. Só que são planetas desinteressantes para vocês, para a vida, quer dizer. Interessantes para planetologia, porque são gigantes que nem Júpiter. Gigantes que nem Júpiter são muito ruins para a vida. Né?
Mas isso é muito raro, foto direto do planeta, né? O mais comum é ação e reação, quer dizer, se a estrela faz o planeta girar, o planeta reage e obriga a estrela a girar. Então não é que planeta gira em volta de estrela. Ensinaram isso e está lá nos livros e todo mundo acha isso. Não! A estrela e o planeta, os dois juntos, giram em torno do centro de massa. É que nem, né, quando duas pessoas rodam aquele tal de corrupio. Né? O menor roda feito um doido, o maior só roda um pouquinho. Né? Então a estrela roda devagarzinho. Mas mesmo essa pequena reação, eu não sei se esse filminho vai passar. Não, não vai passar. Eu precisaria clicar ali. Então, se você está no plano aqui, exatamente no plano da órbita, o efeito Doppler, que vocês conhecem muito bem, porque vocês já devem ter sido multados muitas vezes, é exatamente a máquina igual a de multar na estrada, ela mede o efeito Doppler e fala, opa, essa estrela aí está correndo tantos quilômetros por segundo. Então, ninguém dança sozinho no universo. Então, é porque tem alguém está obrigando ela a dançar. Então, aí você deduz que tem um planeta, aí você deduz a distância, e aí sai no jornal assim, achado um planeta tipo Terra. Né? O número é o númerozinho que depois você vai passando de equação para equação, aí consulta geólogos e fala, opa, a coisa ali é boa. Bom, é boa, mas não quer dizer que tem água nem vida lá. Tem, né? Então, esse é um método, que é a detecção indireta, que você vê a estrela se movendo. Você não vê ela se movendo, você vê ela reagindo ao planeta e o espectro dela andando. Você vê a luz dela indo para o vermelho, para o azul, para o azul, para o vermelho, né? E aí você deduz o planeta. Então, a detecção indireta, já tem milhares de planetas detectados por esse método. Então, esse método é bom para achar gigantes gasosos, bem perto da estrela central. Porque a estrela ela só vai se mexer, você só vai perceber, se ela estiver dançando com uma coisa tão grande que nem Júpiter. Para vocês terem uma ideia, a Terra é menor do que essa bolinha aqui. Ó. Júpiter, vocês vão ver ele lá fora, né? A Terra é desse tamanhozinho aqui, mais ou menos. Né? O Júpiter, ele tem 1 milhão de graus lá no centro e 180 graus abaixo de zero aqui, e isso daí fica circulando. É um esterilizante poderoso. Né? Não quer dizer que não tenha vida, porque você pode ter uns trecos que já nasce voando nessas nuvens e não vai nem para baixo nem para cima, ele fica nas nuvens. Não quer dizer que não tem vida, mas digamos assim, nós não estamos aí para procurar chifre de cabeça de cavalo. A gente quer uma coisa fácil, que o cara vai lá, faz a tese dele em 4 anos e não procurar. Ou ele pega aqui um metano, que aqui tem muito, e fala, achei um metano, uma molécula de metano que eu vou provar que foi feita por um ser. Não tem nenhuma diferença do metano endógeno daqui, mas o cara passa a vida inteira dele falando, não, aquela moléculazinha, né, ela tem um elétron girando ao contrário, deve ter sido cuspida por algum bichinho e tal. Mas, enfim, planetas gigantes gasosos são muito interessantes. Tem muitos deles detectados, mas a gente não é isso que a gente vai procurar. É fácil detectar, mas não é aí que a gente vai. Né? Nós vamos procurar em lugar mais fácil. É que nem aquela história do bêbado. O bêbado está ali procurando a chave de casa e tal. Fala, cara, mas você perdeu aqui? Ah, sei lá, mas aqui está debaixo do poste, está iluminado. Eu vou procurar onde é fácil. Né? Depois eu procuro no escuro, mas se eu não achar onde está claro, então nós estamos que nem o bêbado que fala, eu vou procurar um lugar mais óbvio, que é onde eu enxergo. Os planetas... Você fala, mas que falta de imaginação. Saiu da Terra, olhou tanto e vai procurar outra Terra. Eu estou procurando vida como a da Terra. Então eu quero uma Terra, que é uma coisinha que tem a parte sólida, a parte líquida, um pouquinho da parte gasosa, e os bichinhos gostam de roer esse negócio. Né? Então, em todo lugar. Então, procura a Terra, mas se descobriu recentemente que a Terra
não é um bom lugar. Aparentemente, a Terra é um dos piores lugares para ter vida, né? Então vamos falar do que é um planeta rochoso. O planeta rochoso é um planeta que tem menos que 13 vezes a massa da Terra, porque se você pegar 13 vezes a massa da Terra para formar um planeta, aquilo esquenta tanto por causa da energia gravitacional, nunca esfria, vira uma bola de gás, nunca uma bola rochosa, né? Então, as superterras são planetas maiores do que a Terra e menores do que 13 vezes. E por que ele é bom? Pelo seguinte, quem é que mantém a habitabilidade aqui na Terra? Então, aqui, eu vou mostrar que a vida aqui na Terra ela foi mantida porque a água líquida foi mantida. De vez em quando deu lá um congelamento, tal, mas teve água líquida ainda submersa. Mas quem é que mantém a água líquida? Quer dizer, o termostato da Terra. Quem tira o CO2, mas depois tem que pôr o CO2 em balanço para nem congelar e nem queimar como Vênus. Tem que ter um termostato que faz isso. Tem gente que acha que as plantas. Não, vamos plantar bastante planta para ela tirar o CO2 da atmosfera e esfriar um pouco. Não, não é assim. O efeito estufa é vital para a gente. A temperatura da Terra, sem o efeito estufa, seria 15 abaixo de zero. Tudo congelado. É o grande efeito estufa, natural, nós estamos aqui a 15 abaixo de zero em média, 30 graus de aumento de temperatura. Então, e tem um termostato que mantém isso muito preciso. Vocês devem estar sentindo ele agora. Vocês não sentem que o continente está andando para a direção do Pacífico 1 centímetro por ano? É que vocês são insensíveis, tem que ficar bem parado. Aí a gente sente que a gente está andando para lá 1 centímetro por ano. Então, o CO2 da atmosfera, ele oxida, né? Ele se mistura aqui nas rochas, nos silicatos. Aí, essa placa tectônica entra debaixo do Pacífico, né? Lá ela derrete, então ela tira o CO2, lá no Havaí ela joga para fora de novo, né? E se você seguisse uma molécula de CO2, a cada 400 mil anos ela faz o ciclo completo. Então esse efeito estufa que nós estamos produzindo aqui vai acabar com a gente mesmo. Quando a gente acabar com a vida na Terra, esse CO2 a mais que a gente pôs aí, é só esperar 400 mil anos, ele está enterrado, vai ter o mesmo tanto que tinha na atmosfera e no solo, né, porque tem um termostato que manteve a água líquida. Então o ciclo da deriva dos continentes, a deriva do continente aqui é uma lerdeza danada. Uma superterra, ela tem mais energia, lá dentro é mais quente. Lá dentro é mais quente, o magma carrega os planetas que para você ir para o Havaí, você não precisa nem descer, você fica aqui, daí, pum, cheguei no Havaí, desceu lá. Tal. É muito mais rápido e é um termostato muito mais bem ajustado. Então, as superterras têm um termostato muito mais preciso e é muito melhor para a vida. Então, a Terra, na verdade, é uma das coisas menor, porque o termostato é meio devagar aqui, já congelou várias vezes e agora nós estamos indo para o contrário, né? Daqui a 700 milhões de anos, mais ou menos, vai esfriar tanto lá dentro que os continentes não vão andar mais esse mísero centímetro. E aí todo o CO2 que o vulcão jogar para fora, não os carros, porque o vulcão joga mais do que os carros, né? Todo o CO2 vai dar um grande efeito estufa natural, né? E vai acabar a vida, né? Então a vida vai acabar aqui, 700 milhões de anos. Né? Então, o efeito estufa natural vai acabar. Então, se é politicamente correto, tal, não jogar CO2 para fora, na atmosfera, a gente vai viver mais um tempinho, né? Mas não vai salvar o planeta, porque aí vem as causas naturais e acabou. Aí vai precisar, os astronautas vão precisar
fazer uma arca de Noé que navegue aqui nesse oceano frio e vácuo e levar toda a experiência biológica para fora daqui, né? Porque aqui vai acabar. Começou um certo tempo, há bastante tempo, né? 4 bilhões de anos, ou coisa assim, mas já está no fim. Já está acabando o tempo aqui. A gente não precisa se apressar, né? Então, procurar um planeta rochoso. Vocês já viram um trânsito de Mercúrio, Mercúrio passando na frente do Sol? Não? É aqui na cara de vocês. Imagina você procurar um negócio desse, você nunca viu acontecer isso aqui na Terra. Imagina você procurar uma estrela e procurar um trânsito de um planetinha que nem Mercúrio pela frente. Incrível, inclusive os amadores, não só os grandes telescópios, mas os astrônomos amadores conseguem detectar os eclipses produzidos pelos planetas rochosos, né? Então, quando o planeta rochoso passa na frente da estrela, ele rouba 1/1000 da luz da estrela, dá um pequeno eclipse, e depois volta e vai e faz de novo periodicamente. Então, esse é a máquina mais importante que a gente tem para achar planetas. Você precisa estar bem na linha dos dois, né? Porque se você estiver olhando um pouquinho fora desse plano aqui, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, você já não viu o trânsito. Então você só vai achar uma pequena parte. Mas o satélite Kepler, com esse método, achou mais de 2000 planetas até agora, né? Muitas estrelas com 7, 8 planetas. Nós entramos nessa era agora, né? E muitos deles na zona de habitabilidade. Mas não serve isso, porque você quer fazer, para a vida, você quer pegar o planetinha e fazer um diagnóstico da atmosfera, né? E então você tem que separar a estrela do planeta, pegar quando o planeta não está na frente, mas quando ele está fora, e pegar a luz dele e analisar. Só que quando você vai fazer essa imagem, além de borrar tudo, a cada 1 milhão de fótons que você pega, 999.999 são da estrela e 1 é do planeta. Então, é uma coisa difícil. Esses telescópios que nós temos hoje não dá, precisa de uma nova geração. Então, eu vou mostrar aqui, meus colegas, nós não vamos lá para isso, né? Esse é o James Webb Space Telescope, que está sendo lançado em 2018, nós fomos aí, estou aqui, esse daqui é um ex-aluno do IAG, e aqui são meus amigos da NASA. Então isso daqui vai voar em 2018, vai se estacionar ali perto de Júpiter, né? E ele vai ser especializado em detectar aquela faixa de micro-ondas, onde você tem assinaturas de ozônio e metano, né? Então essa vai ser a grande máquina, mesmo com a crise econômica atual. Ele vai ser lançado em 2018, nós fomos lá nas oficinas aqui dentro, xeretamos tudo. Cara, os caras vão fazer isso mesmo com crise, né? Eles estão fazendo, vai ser lançado em 2018, e nós vamos ver muita coisa desse grande Space Telescope. Mas não precisa ir no espaço mais. Nós podemos fazer isso de terra. Existe uma máquina que, porque a atmosfera ela borra a luz das estrelas. A onda chega aqui bonitinha, plana, e a atmosfera borra. Mas tem aqui umas máquinas que conseguem alisar de novo as ondas e produzir uma imagem bonitinha da estrela, controlar todo o borramento da atmosfera, né? E aí é como se estivesse no espaço. Só que não com um telescópio de 4 metros, que nem o James Webb. Mas próximos telescópios vai estar operando em 2024. Nós, aqui do IAG, nós somos sócios. Quer dizer, quem é sócio é a FAPESP, né? É um telescópio que custa 1 bilhão, como eu falei, 1 bilhão não é dinheiro de pinga, mas também
desviozinho de dinheiro da Petrobras dá muito mais do que isso. E a Petrobras é uma empresa. O dinheiro que tem por aí é muito mais do que isso. Então, 1 bilhão, a FAPESP comprou 4%. Então, a FAPESP já está pagando, já está na metade, 40 milhões, com crise e tudo do Brasil, a FAPESP está ali, porque ela acha que isso é essencial para o conhecimento humano e que o Estado de São Paulo quer estar na liderança da descoberta do conhecimento humano. Tinha outros projetos muito mais ambiciosos, de 40 metros, que custava 10 vezes mais, então só nós comprarmos 400 milhões de dólares, aí ficava salgado, e nem São Paulo aguentava. Então 40 milhões de dólares, está pagando direitinho. E olha o tamanho desse bicho aqui, olha o carro aqui, olha. Tem um vídeo que nós estamos lançando essa semana, chama GMT, Giant Magellan Telescope, e vai mostrar, vocês são sócios, vocês são contribuintes, né? E vocês estão pagando essa conta, né? E para gerar um conhecimento, a primeira missão dele vai ser diagnosticar planetas para procurar a existência de vida. Né? Esse é o básico dele, é o mais importante dele. Né? E então, já que vocês são sócios, procurem daqui a uma semana um vídeo no YouTube, chama GMT, FAPESP, vocês vão ver os detalhes do que vocês estão construindo. No Chile, no deserto do Atacama, e parte dele é a indústria paulista que está fazendo. Né? Não é o maior, né? Tem outros 2 planejados, um de 30 metros e outro de 40 metros. De todo jeito, daqui pouco mais de 10 anos, nós vamos ter listas, vai sair tanto na internet, vocês vão falar, meu Deus, que spam, mais planeta rochoso, eu não quero saber disso. Mas vocês vão olhar o xizinho. Tem ozônio, não tem ozônio, tem metano, não tem metano. Mas é a primeira vez na humanidade em que essa questão da existência de vida fora da Terra, quer dizer, de se é um milagre, se você acha fora da Terra em vários lugares, você fala, que milagre! Todo lugar tem disso, é milagre. Né? Isso daí nasce do barro, porque tem a química do barro. Né? Você pode falar, um milagre é alguém fazer as leis da natureza. Então joga o milagre num lugar melhor, mais nobre do que falar assim, oh, deu um raio aqui, milagre, choveu ali, milagre, tal. Tinha um tempo que era assim, que tudo que acontecia de milagre. Não é mais assim, né? Não é mais assim. Quer dizer, então, se achar vida... Então vocês vão ver nessas listas, tem, não tem. Bom, pode ser que não tenha, né, ozônio, metano, mas tem que ser uma lista grande, hein? Para estatística, você tem que ter milhares de planetas, ela não tem X em nenhum. Olha, o padre, o pastor, o rabino tinha razão. Esse treco não é em qualquer lugar que nasce, isso daí é um milagre e tal, né? E nós vamos estar presentes lá, mas é a primeira vez que vai ser discutido não com dardos, né, mas com dados. Dados é a primeira discussão que a humanidade vai ter, claro. Tem, não tem, e a ciência que vai colocar a corda no pescoço. Ela fala, tem. Aí ela marca, vamos investir, formar gente, a quantidade de tecnologia que vai sair daí, de gente com boa qualidade científica e tal. Aí falou, vamos. Não era como a gente pensava, vou fazer outra coisa, vou descobrir o que tinha antes do Big Bang. Eu tenho cacife para isso. Né? Sou formado nas melhores tecnologias que existem. Esse telescópio aqui pode ver coisas muito importantes. Né? Mas nós vamos estar presentes. Então, é um tempo tão curto que vai ter essa discussão se a vida é um milagre, como quase toda a humanidade, 90 e tantos % das pessoas, se você perguntar, a vida é um milagre ou um produto natural das leis da natureza, da química, né? 90 e tantos % vão falar, é um milagre, ninguém sabe fazer isso. A natureza é burra, não sabe fazer coisas maravilhosas. A vida é uma coisa maravilhosa. Você acha que essa burrice de força da gravidade, força elétrica, tal, isso daí produz coisas maravilhosas?
Pô, olha para uma galáxia, olha para o nascer do Sol. A burra da matéria já fez tanta coisa maravilhosa, né? Então não é assim, a natureza não é uma coisa estúpida e que só faz força para estrela, galáxia tal, mas uma coisa maravilhosa que nem a vida ela não faz. Quer dizer, nós ainda não fazemos. Nós não fazemos. Eu não vou falar que a natureza não sabe fazer sozinha. É porque, né, pelo menos o hardware a gente já sabe que é trivial. O software é vocês e a próxima geração. Então, esse telescópio, o Giant Magellan Telescope, que vocês são sócios, né, ele vai ter um papel importante nesse e outros assuntos. Então, convido vocês a seguirem. Nós temos um site em que você pode seguir o desenvolvimento desse telescópio. E quem sabe, um brasileiro, com esses 4%, quer dizer, em 360 noites, nós vamos ter 4. Uma vai estar nublada, vai sobrar 3. Com 3 noites, dá para diagnosticar planeta para danar. Então você imagina essa garotada que está vindo aí, né, e de repente o cara, achei. Tá. O ET, né, os ETs são fotossintetizantes. Então deixa eu acender a luz aqui. Então, na verdade, ó, conversa de beira de porteira, né? Não seguir um caminho muito, talvez, lógico, mas eu espero ter feito cócegas, né? E vocês têm toda a liberdade de, como a gente faz mesmo, na ciência assim, demolir quem acha que é sabido, para ver se ele sai daquela. A ciência é aquilo que sobra da demolição das pessoas que pensam. As pessoas pensam, falam assim, vão dessa cacete aí, sem dó. Se sobrar alguma coisa, não é que seja verdade, mas isso é ciência, né? Então ciência é uma coisa que tem uma certa solidez, que aguenta o tranco. Então vocês podem meter o cacete e falar o que vocês quiserem. Pessoal, vamos agradecer a palestra. Algumas perguntas, eu só vou pedir para vocês levantarem a mão para falar no microfone, porque essa palestra está sendo transmitida ao vivo, né, para todo o Brasil. E também acender essa luz, né? Talvez. Bom, né? Alguma pergunta, pessoal, que você deixou de algum comentário? Está todo mundo ansioso para ver o céu lá fora? Então vamos lá. Uma vez, o professor, e eu vou chamar o Tássio, né? Tássio para dar continuidade. Tássio vai explicar para vocês qual vai ser o procedimento agora para a observação. Boa noite. Meu nome é Tasso, muitos que estão por aí já me conhecem, são meus alunos e assim por diante. Dentro dessa programação que a Liz e eu estamos coordenando, a ideia é nós termos sempre uma palestra sobre um tema de ponta, como o Augusto da Minelli fez agora para vocês, e em seguida nós temos uma observação, né? Só que a gente não quer que vocês olhem simplesmente, né? Dá uma olhada na Lua, é cheia de buraco, né? Quer dizer, a ideia não é essa. A ideia é que a gente transmita um pouquinho a vocês aquilo que vocês vão ver, vamos dizer, a importância e o significado daquilo que vocês estão vendo, né? Alguns de vocês já devem ter visto, ou quase todos já devem ter visto, aquelas fotos maravilhosas do telescópio espacial Hubble ou de outros, né? Que aparecem aquelas nebulosas azuis, verde, amarela, com bolinha roxa e tal. Eu vou ver isso, Tasso? Não, você não vai ver, porque o objeto não é assim. Aquilo que vocês veem
nos filmes, na Discovery, ou outros sites e assim por diante, são cores falsas, são cores que a gente chama de paleta Hubble, né, que você coloriza, digamos assim, aquele objeto, e aquilo tem um significado. Na verdade, cada uma daquelas cores tem um significado, pode ser uma abundância de elemento químico, pode ser uma temperatura e assim por diante. Mas não é isso que nós vamos ver. Tá? Então, eu espero não estar frustrando, vamos dizer assim, as expectativas de ninguém. Mas o que vocês vão ver é muito mais interessante do que isso. Segundo ponto, né, eu já pedi para apagar a luz de novo, porque só nesse negócio de acender a luz aí, a visão noturna de vocês já ficou um pouco prejudicada. Tá? Uma das primeiras coisas que a gente faz quando a gente observa o céu é ficar pelo menos uns 10 minutos, até uma meia hora, dependendo principalmente da tua idade, para a sua visão se adaptar ao escuro. 10 minutos para quem é jovenzinho, né? 20 anos, está com aquela bola toda, tal, né? A tua retina se adapta mais rapidamente ao escuro, o que é muito importante quando você está observando. Para quem está na nossa idade aqui, no Augusto, eu, tal, a gente já tem que ficar pelo menos 20 minutos, mais ou menos, para a nossa visão se adaptar totalmente ao escuro. Claro que se a gente sai, como a gente está saindo agora, do ambiente pouco iluminado, tanto melhor. Mas o que nós vamos fazer agora em seguida é, inicialmente, fazer um rápido reconhecimento do céu a olho nu. Né? Não só para reconhecer o céu, mas principalmente por uns 10 minutos, para a visão de vocês todos terem um tempinho para se acostumar com a escuridão. Né? A gente já conseguiu apagar as luzes, inclusive da entrada do estacionamento e assim por diante. Ainda tem umas luzes acesas do pessoal que está fazendo, sei lá, taekwondo, Ho Chi Minh, qualquer coisa assim, konnichiwa, do lado de fora, que eu não sei se nós vamos conseguir apagar em tempo. Mas passando desse primeiro choque luminoso, digamos assim, vocês vão adaptar a visão ao escuro. E por isso também nós distribuímos uma folhinha que eu acho que vocês todos devem ter. Tá? O que nós vamos ver, aliás, dá para apagar isso aqui também? Não sei se é aqui. É aqui, eu estou com medo de apertar o botão errado e aí acaba de novo com a adaptação do pessoal. Deixa eu ver. Esquece. Aqui, tem a transmissão, estava esquecendo. Vamos imaginar, então, isso aqui é o céu de São Paulo nesse momento. Tá? Você tem que imaginar isso como se você tivesse deitado no chão. Repara nas letrinhas vermelhas: norte, sul, leste, oeste. A primeira coisa que você tem que fazer é se orientar no céu. Tudo bem, nós vamos mostrar isso daí, vou mostrar como fazer isso logo que nós sairmos daqui. Em seguida, vocês vão ver algumas estrelas mais brilhantes, como essa daqui, Sírius, e essa, Canopus, tá? A primeira e a segunda estrelas mais brilhantes do céu. Tá? Elas são muito próximas em brilho. Só que Canopus, na verdade, é muito mais brilhante intrinsecamente do que Sírius. Porque Sírius está a 8 anos-luz só de distância, Canopus está a uns 300. Então, se a gente vê as duas com quase a mesma intensidade aqui, significa que Sírius está muito mais próximo do que Canopus. Tá? Ok. Naturalmente, nós vamos ver a Lua, não tem como fugir. Tá? Que é o objeto mais brilhante do céu, nesse momento. Em seguida, Júpiter. Tá? Tá um farol, digamos assim, lá para o lado leste. Tá? E aqui está a terceira região em que nós vamos observar hoje. Eu vou mostrar agora em seguida cada um dos objetos e em que telescópio você vai observar cada objeto. Tá? Eu vou pedir para vocês a gentileza de não pedir para o monitor: dá para virar para a Lua aí? Não faz isso. Né? Porque ele não vai fazer, ele não vai virar o telescópio para o outro lado. A ideia que a gente tem aqui é que cada telescópio está num objeto diferente. Então, você quer observar a Lua? Então vai até aquele outro telescópio ali, que aquele vai ficar o tempo todo com a Lua.
ok? Senão a gente perde muito tempo deslocando de objeto para objeto. Ok, vocês receberam então um mapinha, que é isso aqui. Isso é um planisfério celeste. Tá? Essas deveriam ser as constelações que a gente vê hoje, na noite de hoje, exatamente às 8 horas da noite. Por que a gente não vai ver tudo? Por dois motivos. Além da adaptação ao escuro, a poluição luminosa, tá? Que infelizmente nós temos na cidade de São Paulo, e poluição luminosa é um caso muito sério. Num céu perfeitamente escuro, a gente consegue ver durante o ano mais ou menos 5.000 estrelas. Tá? Aqui de São Paulo, nas melhores noites, a gente consegue ver 150. O que quer dizer que a gente perde 97% do céu estrelado. Tá? E não estou falando nem do deserto do Atacama, onde aqueles grandes telescópios que o Augusto mostrou para vocês estão sendo instalados. Ali é mais ainda do que 5.000, chega a 7, 8.000 estrelas. Então, o que a gente vê de São Paulo, em função da poluição causada por particulados, poluição industrial e assim por diante, e a poluição luminosa, não é mais do que os 3, 4% do que a gente poderia estar vendo aqui, com todas essas constelações. A maneira certa de usar um mapinha como esse não é olhando assim, como se estivesse em cima de uma mesa, mas sim olhando assim. Experimenta, tá? Faz assim, em cima da tua cabeça. E você vai orientar segundo os pontos cardeais que eu vou mostrar para vocês aí fora, aonde estão. Tá? Onde é que está o norte, onde é que está o sul, etc. e tal. Provavelmente vocês vão conseguir reconhecer algumas dessas estrelas, né? Na primeira parte da sessão de observação. Tá? Pelo menos as mais brilhantes. As mais apagadinhas, infelizmente, não vai dar por causa da poluição luminosa. Mas essa região, aqui não, o Órion já está escondido atrás das árvores, essa altura. Né? Mas o cão maior com Sirius, cão menor com Próxion, Canopus na constelação de Carina, tá? Essas estão bem visíveis. O Cruzeiro do Sul, vocês vão notar, depois que a sua visão estiver adaptada, você vai conseguir perceber. Tá? Ok. Disposição dos telescópios. Nós tivemos que fazer uma pequena mudança agora, né, 10 minutos atrás, em função do probleminha que aconteceu com um dos telescópios. Nós estamos aqui, aqui, né? Aqui. Não, perdão, aqui. Na primeira, logo que nós sairmos, né, viemos por aqui, etc. e tal, aqui está o estacionamento, você vai ter um telescópio aqui apontado para Júpiter. E vai ficar apontado para Júpiter o resto da noite. Nós vamos mostrar o que você vai ver. Aqui, vocês vão ter 3 telescópios, nessa região B. Tá? Na ideia original, os 3 iam estar na Lua. Mas nós mudamos um pouquinho, o do meio vai estar numa estrela chamada Eta Carina, né? Que eu vou falar para vocês no finzinho dessa palestra. Aqui, né? Aliás, perdão, aqui é Júpiter, né? Aqui, esses 3 telescópios, e aqui, já mais próximo do prédio, vocês vão ter o Cruzeiro do Sul e os objetos da região do Cruzeiro do Sul. Tá? Por quê? Porque aqui tem uma brechazinha entre os prédios. A gente tem que sambar conforme a música, né? Então, de um lado tem árvore, do outro lado tem poste, do outro lado tem lâmpada, e aí vai. Né? Mas, basicamente, seria essa a disposição. O que nós vamos ver? Tá? Na ordem, vocês vão ver Júpiter em primeiro lugar, tá? No telescópio de 8 polegadas que está montado lá. Vocês vão ver mais ou menos isso daqui. Tá? Mais precisamente, vocês vão ter essa visão. Tá? Vocês vão ver um disquinho, se estiver bem no foco. Se não estiver bem no foco para o teu olho, fala com o monitor que vai estar do teu lado o tempo todo. Tá? Ele vai mostrar onde é que fica o foco. Nem todas as pessoas têm a mesma visão, claro. Tá? Então você regula para o teu foco até que você consiga ver 2 faixinhas. Vai estar muito parecida com essa imagem daqui. Tá? 2 faixas que a gente chama de faixa equatorial sul e faixa equatorial norte. Tá? Eu vou mostrar daqui a pouquinho o que é isso. Tá? Mas você deve ser capaz de perceber 2 pequenas faixas
uma ao sul e outra ao norte do disco de Júpiter. Você vai ver 4 estrelinhas, entre aspas, não são estrelas. São 4 dos satélites de Júpiter. Júpiter tem muito mais, tá? Mas esses são os 4 satélites que foram descobertos por Galileu Galilei em 1610. Tá? Entre janeiro e março de 1610, Galileu fez um trabalho fantástico, né? Observando a variação de posição, noite a noite, dessas estrelinhas, entre aspas, né? Ele não sabia que eram satélites ainda, mas ele acabou concluindo isso depois de alguns meses de observação e publicando essa descoberta num livrinho de 24 páginas que se chama Siderius Nuncius, o mensageiro das estrelas. Tá? Na época, Galileu chamou esses astros, esses satélites, como a gente chama hoje, de astros mediceus. Mediceus de Médici. Médici era o Cosimo de Médici, que era o doge, era o chefão na época. Né? Claro que o Cosimo de Médici gostou muito de ser agraciado com o nome, né, de 4 satélites de Júpiter, só que o nome não pegou naturalmente, porque quem não era italiano e quem não estava na época governado pelo Cosimo, reclamou. Então esses nomes foram dados pelo Kepler. Tá? São nomes de ninfas gregas e assim por diante. O que vocês não vão ver em Júpiter é isso. Tá? Essa é uma imagem de Júpiter feita pelo telescópio espacial Hubble. Tá? Você percebe que aqui estão as 2 faixinhas, essa e essa, que são as 2 chamadas faixas equatoriais norte e sul. Tá? Isso é visto de cabeça para baixo, essa aqui é a faixa equatorial sul e essa daqui é a norte. Isso aqui é a sombra de um dos satélites, quando ele passa eventualmente na frente do disco de Júpiter. Hoje, infelizmente, não tem nenhum evento desses. Tá? Quando tiver, a gente vai poder ver. Mas você vai notar claramente que existem zonas claras e escuras. Júpiter, que a gente consegue ver de Júpiter é só a atmosfera dele, que é extremamente densa. E Júpiter gira muito rapidamente em torno do seu eixo, em 10 horas mais ou menos. Tá? Como é gasoso e gira muito rápido, formam-se esses vórtices, essas tempestades que tem aqui, a maior das quais é chamada Grande Mancha Vermelha, que já está aí pelo menos há 400 anos. Né? Quer dizer, a gente já pode estar muito mais. Tá? A gente consegue observar depois da invenção do telescópio, claro. Mas, de qualquer forma, Júpiter é um planeta basicamente gasoso, com a mesma composição do Sol, principalmente hidrogênio e hélio. E essas cores são diferentes em razão de alguns gases, nuvens mesmo, né, que ficam na atmosfera superior de Júpiter. Amônia, metano, fosfina e alguns outros. Tá? E também temperatura. Aqui é um pouco mais fria, aqui é um pouco mais quente. Isso aqui, por exemplo, é um turbilhão, uma grande mancha vermelha, que fica mais alto do que o resto da atmosfera. Mas isso, infelizmente, vocês não vão conseguir ver com esse grau de detalhe. Apenas como, rapidamente, Saturno nós não vamos ver hoje, mês que vem nós mostramos para vocês, mas apenas para vocês terem uma ideia, Júpiter tem um raio, tem um diâmetro, como você preferir, 11 vezes maior do que a Terra, ou seja, a Terra caberia naquela grande mancha vermelha. Tá? Ele tem uma densidade baixa, um pouco maior do que a densidade da água. Saturno, então, tem uma densidade mais baixa do que a densidade da água. Quer dizer que se colocasse Saturno no imenso oceano, Saturno boiaria, né? Flutuaria. A densidade da Terra por volta de 5 e pouco, que é a densidade do ferro. Né? Consequentemente, a aceleração da gravidade, que é em torno de 980 na Terra, é 2.300 em Júpiter. Quer dizer, lá, se você pesa, você está preocupado, porque o seu peso aumentou para 60 quilos, né? Se você vai para Júpiter, você pode esperar aí que o seu peso vai para os 150, mais ou menos. Tá? Porque a gravidade em Júpiter é muito maior do que a gravidade na Terra. Enfim, como eu citei agora há pouco, Júpiter gira em torno do seu eixo mais ou menos em 10 horas, em torno do Sol em cerca de
12 anos. Quer dizer, todo ano a gente consegue ver Júpiter. Tá? Depois vocês vão ver a Lua. Nós vamos ver hoje objetos que estão desde 1 segundo-luz, ou seja, a luz do objeto leva 1 segundo para chegar à Terra, que é a Lua, até objetos que estão mais ou menos a 15 mil anos-luz de distância. Ou seja, esse objeto, Ômega Centauri, você vai observar não como ele é hoje, mas como ele era há 15 mil anos atrás. Por isso mesmo que muitos dizem, mas eu estou olhando o céu estrelado, algumas dessas estrelas podem não existir mais. E é verdade. Tá? Você está vendo a luz na época em que a luz saiu daquele objeto. Tá? Na verdade, o céu noturno é uma colcha de retalhos. Né? Tá? Júpiter você vai ver com 5 horas de defasagem, a Lua com 1 segundo. O Sol, se tivesse aí, 8 minutos. E assim por diante. Ok. Aqui é a Lua como está hoje. Né? A fase iluminada está em torno de 60%, mais ou menos. Um pouco acima, um pouco mais do que 7 dias de lunação. Ou seja, quarto crescente, um pouquinho mais do que exatamente quarto crescente. Tá? Eu vou deixar para vocês perguntarem para os monitores, não só a terminologia, por exemplo, sei lá, você tem aqui os chamados mares da Lua, que não tem nada de mar, tá? Mar da Serenidade, Tranquilidade, onde pousou lá as primeiras naves Apolo, pousaram as primeiras naves Apolo, e assim por diante, tá? Depois nós vamos fazer um passeio nas proximidades do Cruzeiro do Sul, nos telescópios na ponta, tá? Nós vamos ver especificamente 4 objetos. Eu numerei aqui de 1 a 4. O número 1 é uma estrela dupla, é a estrela mais próxima da Terra. Chama-se Alpha Centauri. Aliás, o Augusto também se referiu a ela. E vocês vão notar que vocês veem Alpha Centauri mais ou menos como aquela foto superior. Ou seja, não é uma estrela só. São 2, é uma estrela dupla. Na verdade, nem é dupla, é tripla. Tá? Só que a terceira, essa coisinha daqui, vocês não vão ver com esses telescópios, né, que nós temos aqui, muito menos no céu de São Paulo. É uma estrela muito apagada que se chama Próxima Centauri. Entre as 3 é a que fica mais próxima de nós. As 2 estrelas maiores, Alpha Centauri A e B, giram uma em torno da outra, ou melhor, as 2 giram em torno do centro de gravidade comum, como Augusto já observou para vocês. Tá? Mas a distância, a separação real entre as estrelas é da ordem da órbita de Urano, tá? Do planeta Urano. Só que a gente não vê Alfa e Beta Centauri assim. Tá? A gente vê o plano em que elas giram em torno de uma em torno da outra, digamos assim, não é o plano da tela, tá? Mas sim o plano mais ou menos próximo à nossa própria linha divisada. Então, para a gente, a órbita aparente é essa daqui. O que significa que agora, nós estamos em 2017, as 2 estrelinhas estão no ponto quase mais próximo, digamos assim, que a gente consegue observar. Esse é um excelente teste para o telescópio. Tá? Vocês devem ser capazes de ver as 2 estrelinhas separadas. Tá? E vão ver, com certeza. Essa separação está perto de 2 segundos de arco. Para vocês terem uma ideia do que é 2 segundos de arco, a Lua tem 30 minutos de arco. Você lembra disso daí, né? Do horizonte até o ponto em cima da nossa cabeça, tem 90 graus. Né? Não vai lembrar daquele negócio da apresentadora de televisão lá, que eu não vou dizer o nome, casou e depois disse, depois que eu casei, a minha vida mudou de 360 graus. Né? Não é bem assim. Quer dizer, voltou para o mesmo ponto. Mas, veja, 90 graus do horizonte até o zênite, que é o ponto em cima da nossa cabeça. Tá? 1 grau, é isso daí dividido por 90. Meio grau, 30 minutos, é o tamanho da Lua. A separação de Ômega Centauri, tá, é de 2 segundos de arco. A Lua, 30 minutos, vezes 60, 1.800. Tem 2
Então, o que vocês vão ver, a separação aparente é 1000 vezes menor do que o tamanho aparente da Lua. Esse é um teste legal para o telescópio, mas dá para ver. A gente sabe que as duas componentes são muito parecidas, Alpha Centauri A e B, próxima é bem pequenininha e vermelha, e hoje a gente sabe que existe pelo menos um planeta extrasolar, um exoplaneta, girando em torno justamente da menorzinha. Tá? Depois nós vamos fazer uma paradinha, ou melhor, um dos telescópios vai estar apontando para um aglomerado de estrelas jovem, que é chamado de caixinha de joias, ou NGC 4755, em linguagem de astrônomo. Né? Quando você começa a ampliar, você vê perto daquela estrela, que é do Cruzeiro do Sul, você começa a ver que aqui tem um grupinho de estrelas muito próximas uma da outra, tá? E com cores diferentes. Na verdade, elas foram descobertas por um abade francês chamado Nicolas de Lacaille, em 1752, quando ele foi observado no hemisfério sul. O Cruzeiro do Sul não é visível na França. Tá? E pouco depois, John Herschel, né, que estava observando, na verdade, também na África do Sul, ele descreveu esse objeto como tendo entre 50 e 100 estrelas. Tá? A primeira foto é essa daqui, feita por Henry Russell em 1891. E o que a gente vai ver não vai ser tão bonito quanto isso, mas é esse que é o aglomerado. São estrelas muito jovens, da ordem mais ou menos de 10 a 15 milhões de anos de idade. Pô, mas isso é jovem? Espera um pouquinho que eu vou te mostrar daqui a pouco o que é velho. Tá? Isso é jovem para o astrônomo. E nós estamos aqui a 6.500 anos-luz de distância. Tá? Nós temos hoje 200 estrelas catalogadas fazendo parte desse aglomerado. Muito mais impressionante do que a caixinha de joias, é bonitinha, mas é esse aqui, que aparece no céu escuro como um ponto amarelado. E quando você vai chegando perto, quando você vai aumentando mais, esse realmente é um teste crucial para o céu de São Paulo. Isso aqui não é fácil observar, você precisa estar com o de São Paulo, claro. Né? Esse é um objeto fantástico no céu escuro. Né? Mas você precisa estar com uma visão bem adaptada, ter calma, né? Você não vai botar o olho e ver esse negócio aqui imediatamente. Tá? Ele tem aparentemente o mesmo diâmetro da Lua. Obviamente ele é muito maior, mas está muito mais longe. Tá? Mas o tamanho aparente, em escala, mais ou menos isso aqui, é equivalente ao da Lua cheia. Tá? Só que o diâmetro real dele não é de 3.000 quilômetros, é de 150 anos-luz, sendo que o ano-luz dá quase 10 trilhões de quilômetros. Tá? Então ele é grandinho. Além de ser grandinho, ele é velho. Tá? Esses objetos que a gente chama de aglomerados globulares, como o ômega do Centauri, que por sinal é um dos maiores, chega a ter cerca de 10 milhões de estrelas. Compara com as 200 da caixinha de joias. Olha um objeto, olha e outro, e dá uma pensada naquilo que você está observando. Tá? A idade dele é estimada em cerca de 12 bilhões de anos. Compara com a tua idade. Digamos que você tenha 30 anos, tá? E que o tempo da tua vida fosse colocado proporcionalmente a isso. Tá? Aquele outro aglomerado que eu falei, que era jovem, tá? Com 10 milhões de anos, dá uma pensadinha. 30 anos, 3 anos você tem mais ou menos 1.000 dias de idade. Tá? 30, mais ou menos 10.000. Tá? Se fosse na proporção, a caixinha de joias, em proporção à tua idade, daria mais ou menos uns 10 dias. Quer dizer, você era bebê, né? Com a idade da caixinha de joias. De qualquer forma, aqui, nesse aglomerado globular, nós estamos a 16 mil anos, é o objeto mais distante que nós vamos observar hoje. Tá? E não existe só um, existem 200 desses em redor do disco da Via Láctea. Alguns deles estão mostrados ali. Ômega Centauri está em laranja, logo acima do plano do disco. Finalmente,
Isso é, assim, agora sim, astronomia de ponta, né? Mas com grandes telescópios, se estima em 2008, alguns pesquisadores chegaram à conclusão que provavelmente no meio de Ômega Centauri, no centro, existe um buraco negro, da ordem de 40 mil vezes a massa do Sol. Quer dizer, é parrudinho, embora nem longe dos aglomerados, dos buracos negros que estão no centro das galáxias. Tá? E, veja, a distância média entre as estrelas é da ordem de 1/10 de ano-luz. Ou seja, mais ou menos umas 40 vezes menos do que da Terra até Alfa Centauri. Então, se você imagina estar dentro de um aglomerado globular, você ia ver um céu coalhado de estrelas, até na São Paulo de lá você veria tudo isso, né? Em todo o horizonte, digamos assim. Tá? Maravilhoso, mas nós não podemos mostrar isso para vocês. Por fim, terminando o passeio de hoje, nós vamos olhar uma regiãozinha de formação de estrelas, que a gente chama de nebulosa, a grande nebulosa de Carina, né? NGC 3372, em linguagem de astrônomo. Esse é o berçário estelar. É o lugar onde as estrelas novas estão se formando. Tá? As estrelas nascem, nós não vamos entrar em detalhe aqui, mas a gente vai estar pronto para conversar com vocês sobre isso lá fora, de nuvens de gás e poeira existentes no espaço entre as estrelas, tá? Por um processo de contração gravitacional. Essa nebulosa aqui tem cerca de 300 anos-luz de diâmetro. Tá? A estrela mais próxima, Alfa Centauri, está a 4 anos-luz. Tá? No interior dessa nebulosa, existem dezenas de estrelas muito massivas, né? Muito grandes e de grande massa, se formando e iluminando a própria nebulosa. Tá? E aqui vocês veem também algumas regiões escuras. Infelizmente, a gente não consegue mostrar isso, nem no céu de São Paulo, nem que fosse com telescópios bem maiores. Né? Isso aqui é feito pelo Hubble, novamente. Mas é nessas regiões mais escuras que as estrelas começam a se formar. E essas aqui, que já se formaram, iluminam a nebulosa e provocam a formação de novas estrelas. No centro dessa nebulosa está a famosa estrela Eta Carina, da qual eu não vou falar, né? A não ser que talvez é uma estrela que também é variável. A variabilidade foi descoberta em 1825 por um naturalista inglês chamado William John Burchell, né? E, curiosamente, observando da onde? De São Paulo, né? Ele estava recolhendo espécimes de plantinhas, esse tipo de coisa, pequenos animais, no Brasil. Tinha feito isso na África do Sul 5 anos antes, e ele notou em São Paulo que a Eta Carina estava com um brilho muito, muito maior do que ele tinha visto na África do Sul. Tá? Comunicou isso daí para um amigo dele em Oxford, Maynard Johnson, que comunicou aquele mesmo John Herschel, de quem eu falei agora há pouco. E, de qualquer forma, foi em São Paulo, por incrível que pareça, que a variabilidade de Eta Carina foi notada pela primeira vez. E, curiosamente, foi em São Paulo que, quase 2 séculos depois, na década de 1990, que esse cavalheiro que falou para vocês agora há pouco, conseguiu explicar, finalmente, o mistério de Eta Carina, que são 2 estrelas. Mas aqui eu paro, né? Porque eu não vou ousar falar mais de Eta Carina, assim a gente tem um gancho para convidar o Augusto para a próxima palestra. Ok, gente? Vamos saindo então, a gente começa a dar uma olhadinha no céu com os mapinhas de vocês.